E é o que nós temos para viver. Agora, se a gente tiver que sair daqui, é só E assim, a gente está aqui desesperado, não sabemos o que fazer, não temos para onde ir, é complicado. Portal Janelão veio até a Rua Portugal, aqui no bairro das Nações, município de Balneário Camboriú. A dona Maria Gonçalves, ela é moradora daqui há muitos anos. Quantos anos a senhora mora nessa casa aqui? 50 anos. 50 anos, pessoal. Eu quero que você preste atenção nessa história. E há pouco a senhora recebeu um documento que lhe preocupa muito. Parece que a senhora vai ter que desocupar o seu imóvel, é isso mesmo? É isso mesmo, é. E a gente não tem para onde ir. Tem isso aqui, foi a nossa vida, o trabalho do meu marido, foi isso aqui. Agora, uma situação dessa tá ruim. Tá ruim. E eu vou contar um pouquinho para vocês, eu vou pedir o auxílio do Ricardo, que tá aqui do lado, para contar um pouquinho essa história. Por quê? Porque isso aqui é um imbróglio grande, que não só aconteceu com a dona Maria, mas com os outros vizinhos aqui, de vários imóveis, por conta do número do lote. E o Ricardo vai explicar direitinho para vocês o que está acontecendo e por que a dona Maria está sendo intimada para desocupar o imóvel que ela mora há muitos e muitos anos aqui em Balneário Camboriú. Tô aqui com o Ricardo que conhece bem o caso, já está acompanhando há muito tempo, inclusive o Ricardo que pegou o documento e já tem essa notícia bem preocupante, Ricardo. O juiz deu um despacho aqui, né, dizendo que o mandado de reintegração de posse da dona Maria aqui, do seu José, né, por conta desse erro do terreno. O seu José, quando comprou o terreno, ele comprou aqui em 1971, ele veio de Rio do Oeste, a primeira casa que ele construiu aqui foi madeira que ele trouxe lá de Rio do Oeste, que foi dada pelo sogro da dona, pelo pai da dona Maria, para construir essa casinha. Chegando aqui, ele construiu nos piquete, que era o 221 nessa época, né? E com o passar dos anos, ele foi ampliando a casa, foi pegando habites na prefeitura, fez ligação de água, sempre o número da casa dele foi 925, né? E, enfim, ele agora depois de anos aí, deu um problema com um lote do vizinho do lado, que o vizinho acabou... Também era um terceiro de boa-fé, foi vendido de forma fraudulenta, né? E acabou que numa decisão judicial, o vizinho conseguiu, né, comprovar por um erro da prefeitura que o lote não era o dele ali, não era o 220, que o 220 era esse aqui. Aí olhando no mapa e já o referenciamento da prefeitura, realmente esse aqui é o lote 220, e esse erro nunca foi visto pela prefeitura. E agora hoje, né, o homem que era dono do 220 está reivindicando esse lote, só que ele também conhecia o seu José nessa época, e ele sabia que o lote do lado era o dele, e agora ele não quer saber, ele quer saber que ele quer o lote, e esse aqui é o 220, segundo já o referenciamento da prefeitura. Só que isso é uma coisa que já vem se discutindo há anos, mas não é só o seu José que tem esse problema. Todos aqui na rua, aqui os de cima, eu tenho as declarações do vizinho, que eles sabem também que eles estão em cima do lote errado. E a gente não sabe de onde veio isso aí, porque o mapa que a gente tem é o mais antigo que a gente tem, eu peguei lá no cartório. Só que também houve um caso de um cartório aqui que colocaram fogo aqui em Balneário Camboriú na época e se perderam muito documento. Então a gente não tem mais como provar isso aí. A única prova que a gente tem é que o seu Zé mora aqui há mais de 50 anos e todos os vizinhos conhecem ele. E então não é isso, E só para você entender, o seu Zé, junto com a esposa, compraram o lote da loteadora da época, que até eu acho que nem existe mais. Esse é um grande problema. Sim. E aí tu tá falando agora até em um cartório que pode ter perdido a documentação na época, ser perdido no tempo. E toda a documentação de compra, tudo certinho, pagamento, tudo registrado, escritura pública, o imóvel tem habites, tem tudo, a prefeitura cedeu tudo, e tanto que o seu José, ele nunca atrasou um IPTU, sempre pagou tudo em dia, pagou o asfalto na época, que não tinha dinheiro, ele teve que vender uma bicicleta que ele tinha para inteirar o dinheiro para pagar o asfalto. E agora, depois de pouco, a gente recebeu uma intimação aqui do oficial de justiça dizendo que estava indo para leilão esse imóvel. Daí a gente foi ver que era o 220, que eles estavam leiloando esse imóvel como 220. Fui na prefeitura com toda a documentação, consegui colocar o seu José como possuidor do imóvel aqui, e aí ele como possuidor, ele conseguiu fazer o parcelamento. Ele está pagando uma conta que não é dele, está sofrendo uma injustiça que não está certo, e agora hoje eles estão sofrendo por conta disso. E o pior, o seu José já pagava IPTU do lote do lado, e a vizinha do lado pagava o outro, e assim por diante, porque todos estão praticamente num lote errado, que já veio errado lá de trás. Então não é uma coisa específica da dona Maria e do seu José.
é de todos. Então, quer dizer, todos não sabiam, estavam pagando sem conhecimento mesmo, por conta lá do passado. É isso, né, Ricardo? Isso, é lá do passado. Então, A gente achava que estava pagando esse. Agora a prefeitura consta que não é desse o nosso pagamento. Ele consta que é o outro da frente. É por isso que eu estava indo tanto para leilão o 220, que é onde a Dona Maria está. Então, um drama muito grande, a gente vai acompanhar, vai ver aqui o que pode ser feito, até para resolver essa questão, porque são vários moradores que têm que resolver essa questão dos imóveis. O Ricardo está me falando que não é uma coisa específica aqui dessa rua, né, Ricardo? Existem outros imóveis em outras ruas também com o mesmo problema? Na rua Peru aqui também houve o mesmo problema dessa numeração. Só que acabou que um dos proprietários ali acabou desistindo por conta dessa dívida, né? Mas para que limpasse o nome, ele transferiria para outra. Daí eles conseguiram resolver o problema da outra rua, mas aí ficou uma pessoa sem lote ali. Então, foi como foi resolvido na Peru. Mas lá na prefeitura já me relataram lá que chega um por semana lá com esse tipo de problema, né? De numeração de lote. Meu Deus, gente, olha só que situação. Então, a gente pede atenção para esse problema e eu chamo a atenção, né, aliás, para esse problema. E vamos ver o que dá para ser feito. O Ricardo tem o mapa aqui, né, Ricardo? Vamos mostrar aqui, se puderem filmar aqui, mostrando aqui os lotes, né? Aqui 200 e... Começa na esquina ali, o 205 foi feito a Avenida Palestina. Daí tem o 206 e o 207 é o prédio lá. Daí aí vem os terrenos ali contando, ele chega aqui no lote realmente do seu José, que é o 220. Só que quando o seu José comprou, estava piqueteado aqui 221. Só que o seu José é uma pessoa simples, uma pessoa que veio da roça, uma pessoa sem pouco estudo, e é uma pessoa do certo, ele comprou, pagou tudo que é o justo, tudo que foi pedido, só que ele não imaginava que um dia ele ia sofrer esse tipo de situação, e hoje ele está sofrendo, hoje ele está numa situação que está deplorável, assim, emagreceu, tá doente, tá mal, ele nem quis aparecer. Então tá em depressão por conta disso. Depressão por conta disso, isso aí. Maria, e agora? O que a senhora está pensando em fazer? Que eu estou pensando que eu não posso chegar num juiz e explicar, mas tudo que a gente fez foi certo. Mas eu queria... Não houve má intenção, nunca houve, há tanto que pagavam certinho. Não, nunca houve nada. Compremos na boa fé, criamos filho, com o suor dele, construímos um pedacinho, depois outro, e é o que nós temos para viver. Agora, se a gente tiver que sair daqui, é só que nós estamos convivendo aí, onde veio aí uma decisão do juiz de nós vamos ter que desocupar aqui, sendo que quando meus pais vieram morar aqui já há 50 anos, em 1971, nessa rua não existia existia uma casa somente, muito lá em cima no final da rua. E aí meu pai veio, construiu nesse terreno que ele comprou certinho, pagou certinho, tem tudo certinho registrado, e agora a prefeitura disse que o terreno dele é do lado. Porém, se ele fosse um homem de má fé, ele teria feito o quê? Ele teria então construído aqui e pegado o terreno do lado. Mas como ele é um homem sincero, um homem que cumpre com as suas obrigações, tudo certinho, ele jamais fez isso, que é onde não tem má fé. Isso aqui foi porque acontecendo algum erro que vem acontecendo aí, que alguém está errado. Tem que ver o que está acontecendo. Gente, comigo o Thiago, que também é morador da rua aqui, e vive um drama parecido, mas a história é a mesma. Quando foi compraram, foi registrado como lote 223, e na verdade é 224, é isso? 222. Vocês estão no 222, isso. Mas na verdade seria o 223? Isso, a escritura é do 223, seria do próximo, né? Como todos aqui, acho que tem uns 10 lotes aí que estão no caso parecido, né? A minha avó comprou faz 49 anos aqui que ela mora na mesma casa, né? Minha mãe veio pra cá com 4 anos, eu moro aqui desde quando nasci, mas agora estamos todos nessa situação. Tem que resolver, né? Regularizar, até porque todos compraram, pagaram por isso e moram aqui há muitos anos. O exemplo também da família do José também, que é parecido com a história da Dona Maria. Vocês também, aqui o lote de vocês, qual é o número? O nosso lote é o 221, mas ele está no 222. Olha só. E vocês pagando IPTU sempre 223 até hoje? Isso aí. A gente está literalmente pagando IPTU do terreno do Thiago, que é meu amigo de infância. Olha a gente aí. mora aqui há mais de 20 anos. Olha aí. A Dona Maria paga o IPTU do meu terreno e assim sucessivamente. Por um erro,
propriamente dito de organização da Prefeitura de Balneário Camboriú e também da parte da loteadora do nosso bairro aqui. E como é que vocês estão vendo a situação da Dona Maria, porque já recebeu uma intimação para sair do imóvel? Isso é muito preocupante. Né? Isso, na realidade, é muito alarmante porque isso traz para nós um medo constante de que amanhã a gente pode estar sem um teto. Por mais que a gente batalhou, por mais que a gente se dedicou, trabalhou, Dona Maria a vida inteira aqui no bairro, o Tiago, a Dona Nena aqui também, todo mundo sabe a dedicação e empenho de cada um, e não é justo a gente passar por uma situação dessa sendo pessoas idôneas com tanta gente fazendo falcatrua por aí. Exato, e todos os vizinhos aqui se dão super bem, né, Tiago? Vocês convivem aqui, conhecem a história, sabem da longa data que vocês vêm aqui. A gente aqui é a terceira geração que passa, né? Minha avó veio, na época morava a Dona Maria aqui, depois meus pais, né, que conviveram com os filhos dela, né? E eu convivo agora com o Josimar também, que também é outro filho dela. Então é geração em geração que todos passaram aqui, viveram, fizemos amizades, enfim. Isso 50 anos, né? Gente, esse é o cenário aqui na Rua Portugal e talvez de outras ruas do município de Balneário Camboriú. E se você tem algo parecido, entre em contato conosco. E agora a gente vai buscar informações também na prefeitura para ver o que aconteceu lá no passado. O que aconteceu, porque eles estão sendo vítimas aqui. A intenção deles não foi comprar errado. Tanto que eles achavam até pouco tempo atrás que estavam no lote correto, né? Mas infelizmente veio à tona esse problema que agora está afetando muito as famílias aqui, principalmente a da Dona Maria e do seu José.